Dark Funnel, esse é o conceito mais importante e mais ignorado também dentro do B2B moderno. Não tem como você fazer um trabalho de alto nível sem compreender as questões que estão envolvidas aqui. Você quer saber o que é o Dark Funnel e como lidar com essa questão? O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Fica comigo que eu vou te apresentar todos os detalhes. Bom, antes da gente entrar no tema da nossa aula aqui, eu quero me apresentar rapidinho. Meu nome é Eduardo Fuzeto, eu sou cofundador e CEO do PaceLane. Eu tenho 10 anos de experiência em marketing B2B, e o Dark Funnel e a atribuição são 2 dos assuntos que eu mais estudei ao longo de toda a minha carreira, então vai ser um prazer compartilhar contigo um pouquinho do meu aprendizado. Nem eu, nem você queremos enrolação, então vamos já direto ao ponto. O que é a definição de Dark Funnel, certo? O Dark Funnel se trata das ações executadas por um usuário ao longo da sua jornada de compra que não são mensuráveis, seja por meio de UTMs, por meio de pixel e tags, por meio de relatórios fornecidos por redes sociais ou até mesmo por meio dos campos dentro do teu CRM. Essas ações não mensuráveis, elas compõem o Dark Funnel. Tá confuso ainda? Não ficou 100% claro? Deixa eu te mostrar na prática que tipo de coisa cai no Dark Funnel. Eu tenho certeza que você tem um relatório de funil aí no teu marketing e ele conta com métricas como, por exemplo, leads gerados ou engajamentos ou downloads de materiais ricos, pessoas que converteram em webinars e assim por diante. No final do dia, essas métricas, esses números que você está coletando, nada mais são do que representações numéricas de algo que o usuário fez, né? Se ele preencheu um formulário, ele se tornou um lead. Se ele se cadastrou para um webinar, ele é um lead desse webinar e assim por diante, né? Muitas das coisas que a gente faz online são mensuráveis, são medidas pelas empresas a partir das técnicas que eu citei anteriormente. A questão é que nem todas as ações que a gente desempenha digitalmente são mensuráveis ou vão aparecer no relatório de uma empresa. Aqui eu tenho alguns exemplos de ações que normalmente ficam ali no dark funnel, né? Aquelas ações que não podem ser medidas. O consumo de um conteúdo, como esse vídeo que você está assistindo aqui, no meu canal, ele é um elemento clássico de Dark Funnel. Se você não comentar, se você não se inscrever, se você não engajar, você não vai deixar nenhum tipo de pegada aqui e eu não vou conseguir medir o fato de que você assistiu ao meu vídeo. É lógico que eu tenho uma contagem de quantas pessoas assistiram esse vídeo, mas eu não consigo atribuir essa contagem a usuários, né. A mesma coisa acontece no LinkedIn, a mesma coisa acontece em várias outras redes sociais, e esses são apenas exemplos relacionados a consumo de conteúdo, mas vamos supor que você foi para um evento e você está buscando um novo fornecedor de, sei lá, ERP. Nesse evento você encontrou um colega da indústria e perguntou: "E aí, que ERP vocês usam?" E ele estava muito satisfeito e recomendou para vocês, por exemplo: "Ah, a gente usa TOTUS, vá lá na TOTUS, e fale com eles." Essa indicação offline, ela é um ponto de contato dentro da tua jornada de compra do ERP, um ponto relevante, que não vai aparecer de jeito nenhum no relatório da TOTS, a não ser que ela faça algo para contornar esse dark funnel. Como que eu faço isso? Tem explicação nesse vídeo também. Então, resumidamente, o dark funnel trata dos comportamentos que acontecem ao longo da jornada que não podem ser medidos ou que normalmente não são medidos por uma limitação técnica e assim por diante. Ficou mais claro agora? Pensa que quando você está fazendo marketing, você está falando para uma audiência tua, certo? E a questão é como se você estivesse num palco, dentro de uma sala que é bastante grande. Essa sala tem luzes ao redor, mas ela é escura no fundo, e você tem um microfone na mão. Você está falando nesse microfone e todo mundo que está na sala de alguma forma está ouvindo o que você está falando. Mas você só consegue ver a reação das pessoas que estão mais próximas ao palco. Isso não significa que as pessoas que estão lá no fundão não estão te ouvindo. Isso também não significa que a mensagem que você entregou para as pessoas que estão lá no fundão, não funcionou de alguma forma. Então essa é a dinâmica de Dark Funnel. E eu encontrei essa ilustração aqui da Infuse Media, inclusive fica a referência, eles falam sobre esse assunto com muita propriedade, talvez seja a maior autoridade nesse tema, no mundo todo. No Dark Funnel está a maior parte do teu relacionamento com os seus usuários, né.
e é um relacionamento não traqueável, não mensurável. Não significa que se eu não meço, não aconteceu, não é assim, tá. Então, essa ilustração aqui acho que mostra bem a dinâmica de Dark Funnel. E aí você me pergunta: "Ah, mas, por que que esse negócio de Dark Funnel, acontece? Eu tô vendo que eu tenho muito, lead chegando, em tráfego direto, lead com origem desconhecida, tem números que eu não entendo muito bem no funil". Existe um motivo para o Dark Funnel no B2B acontecer com uma frequência cada vez mais alta, certo? Eu vou entrar um pouquinho no dos motivos que pesam para que o Dark Funnel esteja se tornando um problema cada vez maior, ok? Bom, o primeiro deles é o seguinte: a gente, quando olha para o usuário atual, né? E tudo tem a ver não com apenas com a tecnologia, tá? Mas tem a ver muito com o ser humano que está por trás da telinha e os nossos padrões de comportamento. Quando você olha para um aviso de aceita as cookies, né? Atualmente, como que é a tua reação? Você aceita em todos os momentos? Você é uma pessoa que não liga para que o tracking aconteça? Infelizmente, esse não é o padrão de comportamento de boa parte dos usuários, né? A taxa de aceite de cookies, qualquer que seja a plataforma, seja no iOS, seja no Google Chrome, ela vem caindo ano a ano. O usuário está cada vez mais espiado, vamos colocar assim, em relação a ferramentas de coleta de dados. A gente está ficando mais letrado em relação à privacidade. E isso diminui o campo coberto por essa que é a principal ferramenta de mensuração digital, certo? Então, cookies em declínio, um dos motivos para o aumento do Dark Funnel. Segundo ponto, a jornada do usuário, ela se tornou algo muito mais complexo, muito mais longo e muito mais distribuído. Hoje é comum que você utilize 2, 3 devices dentro do processo de compra de um determinado produto, né. Então, se antes eu tinha uma jornada muito mais retilínea, né, era uma jornada onde eu clicava num anúncio, acessava um site, preenchia um formulário, recebia 3 e-mails, depois eu fazia uma demo e eu comprava. Hoje eu vou ver reviews de um produto, eu vou conversar com pessoas no mercado, eu vou procurar referências desse produto na internet, eu vou olhar o conteúdo deles no Instagram, vou seguir eles no LinkedIn, eu vou consumir um vídeo no YouTube para ver se essa galera sabe o que está falando e assim a coisa segue. Vou trocar numa comunidade especializada dentro do Slack, eu vou ver reviews no G2, caso seja um software que tem um apelo mais internacional. A jornada ela é muito, muito, muito distribuída. Logo, as partes que estão fora do alcance das nossas ferramentas de mensuração, elas aumentaram também. Então, o Dark Funnel cresceu por consequência. E qual que é o terceiro ponto? As tomadas de decisão no B2B, elas não acontecem no single player, né? Por mais que você tenha uma solução de uso muito específico e pontual por uma pessoa, normalmente o processo de compra ele envolve alguns usuários. Encontrei um estudo da Forrester aqui que diz que para softwares com mais de US$ 50.000 de remuneração ano, você vai ter em média 11 pessoas no comitê de compra, sendo que 2 pessoas dessas 11 vão fazer uma avaliação técnica. Então é comum que você tenha inclusive mais de um economic buyer, né, mais de uma pessoa que tem a caneta ali para assinar envolvido no processo de decisão. Ou seja, você não está falando para uma persona, uma pessoa específica, você está falando para um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas está interagindo com a tua marca por meio de múltiplos devices em múltiplos canais. Não tem como você medir tudo o que acontece, não tem como você mensurar todos os pontos de contato que contribuíram ou não para a conversão daquele negócio. Logo, você tem que assumir que você não vai conseguir enxergar tudo. E esses são os pontos que compõem o aumento de Dark Funnel. É por isso que está ficando cada vez mais difícil você medir tudo o que acontece na jornada do usuário. E aí você me faz outra pergunta. E daí, Eduardo? E daí? E eu com isso? Você está falando que o negócio é difícil de medir, mas e daí? Por que que o Dark Funnel ele pode virar um problema? Ele pode virar um problema porque ele vai influenciar a forma com que você toma decisões. Um efeito de Dark Funnel muito grande dentro da tua estrutura de marketing vai fazer com que você tome decisões a partir de uma visão limitada. E
quando isso acontece, começam a surgir decisões, vamos colocar assim, equivocadas, né. Essas frases aqui são muito comuns, é possível que você já tenha dito ou que você já tenha visto alguém dizendo algo do gênero. Nosso podcast não trouxe nenhum lead, a gente vai cortar. O LinkedIn não funciona pra gente. YouTube é legal para outros segmentos, mas eu prefiro outbound, né? Eu consigo contar quantas prospecções foram feitas, quantos retornaram. YouTube, putz, não acontece nada ali, a gente posta, tem visualização, mas eu não vejo nenhum lead source YouTube acontecendo. O nosso canal mais poderoso, melhor canal é o Google Search. A gente vai dobrar o orçamento em Google Search. E aí você diz essas frases e você corta o teu podcast e por algum motivo a campanha de Google Ads para de converter, a sua campanha de branding para de converter, ou converte menos 2 meses depois. Você para de fazer LinkedIn e aí depois você conversa com um colega no mercado e ele fala que o LinkedIn é o principal canal de atribuição deles, ou você vê o teu resultado geral piorar depois de cortar o LinkedIn. Você dobra o orçamento de Google e você dobra o custo por lead, mas não bota mais nada de pipeline. Isso acontece porque muitas vezes o Dark Funnel influencia na forma com que as empresas estão percebendo o resultado de cada um dos canais. Você tem que entender que você, como profissional de marketing, está construindo um ecossistema, certo? Cada um dos meus canais, cada uma das minhas estratégias, cada um dos meus assets, dos meus ativos de marketing compõe um ecossistema e esse ecossistema é responsável por gerar resultados para o meu negócio, certo? Não é um canal de forma isolada, não foi o teu Google Ads que gerou resultado, foi a sequência de ações e acontecimentos que resultou em um clique de Google Ads que recebeu a atribuição. Então, olhar só para o resultado de last click ou ignorar que tem outras coisas acontecendo, coisas essas que você não consegue medir, é muito perigoso, porque faz você cortar alguns canais que são sensíveis à atribuição. Por exemplo, o YouTube, né? Se a gente for olhar só pelo resultado de last click, cara, é possível que boa parte das empresas no B2B que fazem YouTube não fizessem, né? Isso não significa que não funciona. Então, tenha em mente que o Dark Funnel ele vai enviesar a tua tomada de decisão se você não tomar cuidado, ok? E administrar é tomar decisões, então fique esperto com isso. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que eu elimino o Dark Funnel? E eu vou ser bem direto e reto para vocês nessa resposta aqui, ó. Não tem como eliminar o Dark Funnel. Desista dessa ideia. Você não vai conseguir eliminar pontos cegos na tua estrutura de mensuração. Tem uma pergunta melhor aqui para você me fazer, que é: como é que eu consigo reduzir o Dark Funnel? E eu vou te dar algumas sugestões aqui para contornar esse problemão que enfrenta. E eu já vou começar pela melhor, mais eficiente e mais fácil de implementar, que é campos de auto-atribuição, ou self-attribution, né? Para você que gosta do anglicismo aí. O que é o campo de autoatribuição? É aquele campo que você tem no formulário, no teu ambiente de onboarding ou em vários pontos, que pergunta para o usuário onde você nos conheceu, onde você conheceu o Pacemain, onde você ouviu falar da gente. Esse campo, ele, por mais que pareça um negócio meio defasado, ele é muito poderoso, porque é um campo que, em geral, não vai adicionar fricção nenhuma para a conversão do usuário, é aquele campo que você coloca sem medo de ter uma derrubada da tua taxa de conversão num determinado formulário. É um campo que as pessoas vão colocar, vão preencher tranquilamente, às vezes não o canal que as converteu, mas aquele canal que foi o mais significativo para o convencimento delas. E assim, é um campo no formulário, pessoal. Fácil de coletar, fácil de armazenar, fácil de analisar, não tem por que não fazer isso dentro da tua estrutura hoje. Então, essa é a minha primeira recomendação para você contornar um pouco do Dark Funnel e entender ali na perspectiva dos usuários o que está influenciando no processo de decisão deles. O segundo ponto, esse aqui já é um pouco mais hardcore. A gente está falando de, dentro dele existem diferentes graduações de complexidade aqui. Hoje não é dia de entrar no detalhe, por mais que esses assuntos aqui sejam do meu maior interesse, né? Mas modelos
avançados de atribuição também ajudam você a contornar um pouco do Dark Funnel. Marketing Mix Modeling, que é um modelo de atribuição de resultados não baseado em cliques, mas baseado em regressão estatística. Multi-Touchpoint Attribution, modelo de atribuição baseado em múltiplos cliques, né? A gente entende ali o que está acontecendo ao longo da jornada do usuário. E também análises de incrementalidade, né? Se eu coloco X, como o meu resultado fica? Se eu tiro Y, como o meu resultado fica? É, também modelagem estatística aqui colaborando. Repare que utilizar métodos que não dependem da contagem de cliques é um dos padrões para que você tenha um resultado mensurado de forma menos enviesada, justamente pelos cliques, ok? Então, modelos avançados de atribuição, vale a pena entender um pouco mais no detalhe qual é o mais interessante para o seu caso, o que você consegue executar e assim por diante. E por fim, CDP e aproveitamento de dados. O que é CDP? Customer Data Platform. CDP, ao mesmo tempo que é uma categoria de software, certo? De centralização de dados, também é uma metodologia, certo? Então, não necessariamente você precisa sair por aí contratando ferramentas de dezenas de milhares de dólares para conseguir responder essa dúvida. Muito provavelmente tem alguns pontos de aproveitamento de dados dentro da sua estrutura que já vão ajudar a responder um pouco as suas dúvidas e já vão reduzir o teu Dark Funnel. Eu vou te dar um exemplo, certo? Do que você pode fazer agora para reduzir ali o que está fora do teu campo de visão. Eu vou usar o Pacelane para mostrar esse exemplo para ti. O Pacelane tem uma funcionalidade chamada Públicos, que faz o seguinte, ele extrai todo o engajamento gerado pelos conteúdos produzidos por executivos da tua empresa. Então vamos supor que você tem ali 10 pessoas do teu time que criam conteúdo dentro do LinkedIn. A gente extrai todo o engajamento, a gente analisa esse engajamento e identifica quem são as pessoas que engajaram, que estão dentro do nosso ICP. Caso essas pessoas estejam dentro do nosso ICP e estejam no meu CRM, por exemplo, eu consigo mandar esses eventos para lá. Então, eu estou aproveitando um dado que tecnicamente não está no Dark Funnel, porque o usuário engajou com o meu conteúdo, mas que na prática está invisível para o meu marketing, porque ele está descentralizado. Então, a grande mensagem aqui é: existem gaps entre os dados disponíveis e os dados que você usa hoje. E você também consegue fazer algumas coisas para fechar esses gaps e aproveitar melhor a tua estrutura de dados. Esse é um exemplo. Eu tenho certeza que existem vários outros pontos de aproveitamento ruim dos dados que você já gera. Isso certamente é uma das coisas mais acessíveis que você pode fazer para contornar um pouco do teu Dark Funnel. Você vai implementar essas coisas, você vai reduzir um pouco o teu Dark Funnel, mas você não vai acabar com ele. Por isso, eu tenho algumas recomendações de como lidar com esse mundo onde eu não consigo enxergar as ações dos meus usuários, certo? Tenha em mente o seguinte, nem sempre você vai ter todos os dados que precisa. Às vezes você vai ter que ter coragem para conseguir tomar algumas decisões sem conseguir amparar elas em todos os dados que você, de novo, precisa. Não é porque não é mensurável que não funcionou. Lembra da sala escura? Você está falando, as pessoas estão ouvindo, a mensagem está sendo entregue, não é porque você não viu a reação dela que não chegou. E aí aqui eu abro um pequeno parêntese. Quantas vezes você já não consumiu um conteúdo, viu um anúncio, enfim, foi impactado por uma ação de uma empresa que surtiu o efeito em ti, você olhou e falou, pô, eu quero isso, eu gostei disso, eu concordo com isso, eu gostei dessa marca, eu quero comprar dessa marca, mas por qualquer que seja o motivo, você não avançou na compra, porque você não podia, porque você estava amarrado com o fornecedor, porque você estava fora do momento de compra. Então, não é porque não é mensurável que você não está entregando o resultado que você espera com aquela ação, certo? Medir resultados por canal está se tornando uma coisa cada vez menos eficaz. Então, se você olha só para o resultado do teu Google Ads last click, compara com o resultado do teu YouTube last click, cara, você está comparando duas coisas que não fazem sentido. Você tem que ter em mente que você está criando um ecossistema de marketing que vai ele gerar outputs. Esses outputs
normalmente vão ter um último toque atribuído a um canal ou outro, mas é o ecossistema que gerou. Então, uma das dicas para que você possa lidar melhor com essa questão de Dark Funnel é olhar para o seu resultado como um todo, olhe para o pipeline gerado como um todo, olhe para o investimento como um todo e procure as ineficiências a nível tático. Por fim, busque qualidade, busque produzir o melhor conteúdo que você pode produzir, a melhor experiência que você pode produzir. Ouça o seu usuário, entenda o que eles querem, busque criar uma estrutura, um ecossistema de solução com qualidade. Eu tenho certeza que essa é uma das melhores maneiras de se otimizar uma estrutura sem ter que se preocupar tanto, ou reduzindo um pouquinho pelo menos a preocupação com aqueles pontos que você não consegue medir. O vídeo de hoje vem até aqui, pessoal. Esse é um assunto que abre uma árvore de vários outros assuntos. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários o que ficou de dúvida sobre o Dark Funnel ou se você quer entender mais sobre alguma das outras coisas que foi conversadas aqui nesse vídeo. Quero saber mais sobre Marketing Mix Modeling, quero saber mais sobre Multi-Touchpoint Attribution. Fica à vontade para me pedir conteúdos que eu vou ter o maior prazer do mundo em trazê-los para ti. Antes da gente encerrar, eu quero lembrar você de se inscrever no canal do Pacelane e também de me procurar lá no LinkedIn. Eu posto todo dia conteúdos como esse que te entregam informação sobre como tomar decisão, como pilotar, ou às vezes só dar uma risadinha com alguma questão relacionada a marketing. De novo, meu nome é Eduardo Fuzeto, foi um prazer tê-lo aqui comigo e até a próxima, viu? Valeu!